o Jânio Quadros renuncia abruptamente, ele blefa e perde o blefe, né? Porque ele achou que, ao ameaçar que ia renunciar, ninguém ia aceitar a renúncia dele, porque o vice dele era o Jango, não é? E aí o Jango, pela lei, pela Constituição, pelas regras do jogo, deveria assumir. E aí que vai chegar o episódio que vocês estão narrando, entendeu? O episódio de que, mais uma vez, a direita brasileira se recusa a cumprir a Constituição, porque a direita sempre quis dar a si o verniz da legalidade, sabe? O verniz do status quo, da manutenção da ordem, sabe? De uma sociedade que funciona, mas sempre conspirando contra a lei, contra a ordem, entendeu? E aí se inicia uma conspiração, que também é militar e civil, que nem viria a ser o golpe de 64, querendo impedir a posse constitucional do Jango. Tu não gosta do Jango? Tu acha que o Jango foi uma má escolha? Tudo bem, não é isso que está em discussão. Então que ele não tivesse sido eleito, né? Ou que não pudesse concorrer, sei lá. Ele podia concorrer? Podia. Ele foi eleito? Foi. O outro renunciou? Renunciou. O que diz a Constituição? Posse do vice. Não tem discussão. Posse do vice. Só golpista não aceita. E aí, nesse sentido, o Brizola, que tem um lado, e sempre teve um lado extraordinário, épico, incrível, que eu admiro e gosto, e que sempre teve um outro lado também que eu admiro e gosto menos, porque, na verdade, preciso deixar claro que a única pessoa que eu admiro e gosto mesmo, até o fim, sou eu próprio, Bob Dylan. São as duas pessoas assim que não têm nenhum defeito, nenhum defeito. Todos os outros, vocês humanos, que não são nem eu, nem o Bob Dylan, vocês têm os defeitos de vocês. Portanto, o Leonel Brizola, embora um engenheiro, um artífice de uma nova era da humanidade, tinha os seus defeitos. Nesse momento, com ou sem defeitos, ele agiu gloriosamente. Qualquer pessoa decente, qualquer pessoa que acredite na lei, na ordem e na democracia, qualquer pessoa que acha que a lei constitucional é a única que vale, está do lado de Leonel Brizola nesse momento. E muita gente da direita, até hoje, se recusa a estar do lado do Brizola nesse episódio específico. Eu estou falando nesse episódio. Qualquer pessoa decente, de qualquer época, de qualquer período, que estude a legalidade, tem que estar do lado dela e tem que estar do lado de Leonel de Moura Brizola. Se não está, é porque é um golpista e tem que ser tratado como tal. Você pode discutir o Brizola em outras circunstâncias. Nessa é indiscutível o que ele fez. Ponto, fim, falei. E quem não quer, que vai embora daqui já. Tudo isso que a gente está vivendo hoje tem raízes muito antigas, né? E está tudo conectado. A lição que a história nos dá é que a história é um fluxo contínuo, repleto de sentido, tudo faz sentido, está conectado, mesmo quando parece não fazer. Então, por esse ângulo, a eleição horrorosa, terrível, desastrosa, do tal Jair Messias Bolsonaro, ela faz todo sentido e ela é orgânica e ela foi genuína, não apenas no sentido legal, que ele próprio, feito canalha que ele sempre foi, ele contesta a legalidade da própria eleição dele, dizendo que as urnas eletrônicas não são não sei o quê, não é? E ela não apenas foi legal, como ela é genuína, no sentido de que o Brasil sempre teve um lado reacionário, sempre teve um lado retrógrado, sempre teve um lado conservador, muitas e muitas vezes apostou no retrocesso, muitas e muitas vezes fez opções desastrosas ligadas ao que a direita tem de pior, porque, cara, assim, essa história aí de direita e de esquerda é um saco ainda, a gente está aprisionado nisso, mas estamos. Só que, por estarmos, eu tenho uma visão olímpica, sabe? E, nesse sentido, é o seguinte, a direita não pode ser demonizada no meu modo de ver. Eu sempre fui contestador da direita, mas eu sempre fui contestador da esquerda também, né? A direita tem seus programas, tem
tem uma direita, eu não vou dizer saudável, mas uma direita arejada, uma direita progressista, uma direita que tem uma ideia de país nessa história neoliberal, não sei o quê, não sei o quê. Mas a direita brasileira sempre teve um lado podre, sempre teve um lado, além de golpista, podre, e que fez opções das mais retrógradas e injustificáveis, tipo Jânio Quadros, Fernando Collor, e nenhuma pior do que essa. Jair Messias Bolsonaro, um despreparado, um desqualificado, um energúmeno, um mau militar, expulso do exército. E aí você diz isso, deve ser um professor de esquerda, sabe? Eles olham para mim e dizem isso, né? Como se precisasse ser de esquerda para saber o que está na cara desse cara. Porém, isso que eu quero colocar, o Brasil tem esse avanço dos evangélicos, o Brasil tem esse flerte com os seus lados sombrios. O Brasil é um país racista estrutural. O Brasil é um país que aposta na desigualdade. Nesse sentido, a eleição do Bolsonaro é indisfarçável, é cristalina, está na cara. E ainda bem que agora está na cara para todo mundo que está vendo que tipo de criatura que pode ser posta no poder, né? E aí ele faz parte desse braço retrógrado e golpista do Exército Brasileiro. E tão golpista que ele está quase dando o autogolpe, né? Porque ele já está no poder. Como é que uma pessoa que está no poder quer dar o golpe? O golpe autogolpe, né? Autogolpe. Então, tudo isso que se estende desde... E a gente pode traçar um paralelo mesmo, entendeu? Desde 1930. E é incrível que daí é muito terrível, porque quando você estabelece o marco 1930, você estabelece o marco do Getúlio golpista. Porque as pessoas também, isso que eu estou te falando, tem um culto ao Getúlio Vargas, e aí não pode chamar o Getúlio Vargas de golpista. Mas foi um golpista, saiu daqui armado, derrubou um regime, perdeu a eleição e derrubou o regime. Tudo bem que tinha complexidade, ele não queria dar o golpe, né? Ele sabia que era golpe, e ele dizia, não quero, ele relutou muito, ele deu com uma série de circunstâncias, e até um dos brasileiros mais decentes da história do Brasil, que é o Oswaldo Aranha, foi favorável ao golpe, foi, aliás, um dos motivos primordiais, uma das grandes incentivadores ao Getúlio Vargas para que ele desse o golpe. Mas é um golpe. Então, quando você refaz a história do Brasil, pode começar antes até, pode começar com o golpe militar de 1889, um golpe que as pessoas chamam de proclamação da República. Pelo amor de Deus, tu tem que chamar o golpe republicano de 1889, tem que ser chamado assim, porque é isso que ele foi. Quando você analisa de lá, de 1889 até hoje, e chega no Bolsonaro, e chega nessas tentativas de autogolpe dele, e passa pela legalidade, que é o nosso tema, né? E aí vem a figura do Vargas, a figura do Brizola, a figura do Jango, e se misturam todas ali, né? E ainda com o JK, com o Jânio, com tudo, né? Você vê que essa criatura é fruto desse processo, e que aí a sociedade brasileira tem que, nesse momento, se erguer do mesmo jeito que porções da sociedade brasileira se ergueram a favor do Brizola e não a favor do Brizola, a favor da legalidade, Então, estamos aqui pelo voto eletrônico, pela urna eletrônica, estamos aqui contra as falcatruas do governo Bolsonaro, estamos aqui contra qualquer ameaça à lei e à ordem, e estamos aqui, evidentemente, a favor do judiciário, né? A favor do STF. O STF tem seus problemas? Tem. O STF tem problemas horríveis? Tem. O STF é 100% confiável? Não. Mas é o seguinte, de que lado você está? Ou você está do lado da lei e da ordem com seus problemas, ou não. A mesma coisa, a grande imprensa, a Globo, a Folha, o Estadão, são plenamente confiáveis? Não são, mas são o que nós temos de melhor, nesse momento especialmente. E nós temos que estar do lado da imprensa livre, do lado do STF e até do lado do próprio legislativo, né? Então, cara, e assim, para encerrar pelo menos essa parte, né? É tudo muito claro. E você não precisa retroceder até 1889, nem até 1500. Basta você retroceder para o que aconteceu em agosto de 1961, para você entender o Brasil e qual é a luta que a gente está travando,
é a lei, a Constituição e a ordem contra a ameaça golpista. É isso. Não tem meio termo. Tu tem que escolher o teu lado, independente de quem está de um lado ou do outro. Uma questão, Peninha. Em 61, uma figura, um político já de expressão, que era o governador Brizola, com o microfone na mão, constituiu uma rede, né? E a partir dessa rede, uniu um Estado que conseguiu segurar um golpe, aliás, com outras estruturas de apoio, mas fundamentalmente ali. Acredita que hoje, com a internet, com essa grande rede de informações que se entrelaçam, que se contradizem com as bolhas, seria possível que uma pessoa, um líder, com um microfone, uma voz, conseguisse travar um acontecimento do tamanho do golpe que estava sendo articulado? Olha, eu acredito no exato oposto do que você falou. Eu acredito que uma pessoa com uma voz, com um microfone, com uma rede social seja capaz de disseminar o mal. E isso já está acontecendo. Aconteceu com Donald Trump, nos Estados Unidos, um despreparado, um desqualificado, um cara que, de certa forma, fraudou a maior democracia ocidental, a maior democracia da história, foi conspurcada pela presença do Donald Trump, que depois ainda foi conivente com a invasão do Capitólio, com a entrada da bandeira racista e da bandeira da segregacionista, que na Guerra da Secessão, o mais perto que tinha conseguido chegar de Washington era 40 quilômetros, porque foi barrado, entrou dentro do Capitólio, não é? E quem é que deu força e voz e papel ao Trump? As redes sociais. Quem é que explica, para além das condições brasileiras, que sempre foram, como eu falei, favoráveis e fermentando um candidato conservador, reacionário e retrógrado, quem é que dessa vez urdiu essa liga, cimentou essa candidatura? As redes sociais. Quem é que hoje comanda as redes sociais no Brasil? Está aí a CPI das fake news, né, e do gabinete do ódio, deixando claro, né? Então, respondendo à tua pergunta, sim, eu acredito que uma pessoa que com um microfone, que no caso virou a rede social, e com uma metralhadora, tanto verdadeira, como as que ele, Bolsonaro, segura, quanto metafórica, no sentido de metralhadora giratória, pode sim disseminar um movimento. Uma pena que esse movimento é para o mal, né? E eu não acredito que alguém possa se servir dessas redes para o bem, porque a natureza, além da natureza humana, a natureza dessas redes é nociva. A origem do fake book, do fuckbook e dessas coisas aí, desse cara aí, o Mark Zuckerberg, a origem desses Instagram, WhatsApp, aí, tudo isso é nefasta, e eles mais fazem a questão política e humanitária e humanista recuar do que avançar, na minha cética e dolorosa opinião. Brizola ficou marcado pelo episódio da legalidade. Essa participação dele no estancamento do golpe marcou também todos os projetos futuros dele, no sentido de limitar o seu crescimento. Aquilo ali foi definitivo para que o Brizola nunca alcançasse o sonho de ser o presidente do Brasil? Sim. Sim, ele, em vez de ser saudado como um legalista, que ele foi, é óbvio que ele foi um legalista pelos seus próprios interesses. É óbvio. Eu quero deixar até claro que a história é tão maluca que a gente poderia encontrar o Brizola quase do lado oposto, tentando defender, em nome do bem,
sabe, não vou dizer um golpe, porque eu não creio que ele seja golpista, mas assim, tentando defender os interesses dele contra assim, suponhamos que eles estivessem no poder e que, sabe, ele pode. Só que não interessa isso. Isso é uma conjuração, isso é uma conjectura. Os fatos concretos são que, tendo agido pelo motivo que agiu, e é óbvio que agiu pelos seus interesses pessoais e políticos, o Brizola agiu com uma dignidade, uma decência extraordinária naquele momento. E, no entanto, pelo viés de boa parte da elite brasileira, aquilo foi uma atitude revolucionária. Foi ele que passa quase para a história como um golpista, quando ele estava lutando contra um golpe. Ele passa como um incendiário. A minha mãe chamava ele de o pequeno Nero da Praça da Matriz. O pequeno. A minha mãe que votou no Collor, a minha mãe que apoiou o golpe militar, a minha mãe que votou no Collor, dizia como é bem apessoado. A minha mãe que, assim, sabe? A minha mãe, né? É a minha mãe de verdade, mas é a minha mãe. Entendeu? É assim, é quase assim a Virgem Maria nesse sentido, assim, ela, né? A minha mãe chamava de o pequeno Nero da Praça da Matriz, porque considerava ele um carbonário, um incendiário, um anarquista, quando ele estava defendendo a lei, a legalidade. E eu quero encerrar dizendo uma coisa que tem que ficar clara. Toda vez que o brasileiro acha uma coisa bacana, positiva, interessante, o que o brasileiro diz? Legal. Mas como legal? Se é um país que nunca deu bola para a lei, se é um país que sempre desprezou qualquer forma de legalidade, se é um país que sempre afrontou e conspurcou e poluiu a sua própria Constituição. Como assim legal? Eles têm que parar, tem que ser proibido o brasileiro de dizer legal quando gosta de alguma coisa. Quando gosta de alguma coisa, o brasileiro devia dizer ilegal, ilegal, porque o brasileiro gosta de ilegalidade, flerta com a ilegalidade, né? O jogo do bicho, as milícias, o jeito que dirige, o centro de segurança, o jeito que estaciona, o jeito que fura a fila, entendeu? Lei de Gerson. Não é um estereótipo, é a verdade. O brasileiro flerta e gosta e associa não cumprir a lei com liberdade individual. Não, sou maior, né? Entendeu? Então é o seguinte, legal não, ilegal. E aí o cara se misturou com um movimento que chama legalidade, aí, pelo olhar da elite, não, é um incendiário, é um carbonário, né? Então, porra, esse eu acho que é o que eu de melhor poderia dizer sobre esse episódio e a melhor convite à reflexão que eu poderia lançar para vocês. Pensem o que significa a palavra legal no Brasil e como ela é posta na prática e por que um movimento chamado legalidade é cultuado por algumas pessoas, mas ainda hoje é visto com aquela estranheza pelos caras que são contrários a ele, sabe? Entendeu? O legalista passa para a história como o revolucionário, incendiário, anarquista. Pelo amor de Deus!